A Fundação Getúlio Vargas acaba de concluir uma pesquisa sobre acumulação de capacidades tecnológicas e seus impactos na competitividade industrial. Por que essa pesquisa é tão importante para o Brasil? O Brasil é tipicamente uma economia de renda média e está estacionado nessa situação há quase 50 anos. Países que estão presos na assim chamada armadilha da renda média são países que, de um lado, possuem um custo de produção muito alto, que os impede de competir com as economias de baixo custo e altamente exportadoras. Por outro lado, esses países não têm uma capacidade tecnológica e de inovação suficientemente alta para enfrentar os competidores das economias avançadas. Mas como escapar dessa chamada armadilha da renda média? A história mostra que países que conseguiram escapar dessa armadilha da renda média são países que obtiveram um grande aumento de sua produtividade. E grande parte do aumento dessa produtividade se explica pela acumulação de capacidades tecnológicas para inovação, especialmente em nível de indústria e de empresas, porque é lá que o processo de inovação acontece, é lá que se dá a transformação de conhecimento em riqueza. Por isso, a nossa pesquisa envolve o relacionamento entre três variáveis importantes. A nossa variável central, a caixinha do meio, enfoca a capacidade tecnológica, que é justamente um estoque de recursos que permitem que empresas e indústrias realizem suas atividades inovadoras. Ela está acumulada tanto em capital humano, capital físico, mas também em capital organizacional. Estudamos os impactos que essa acumulação de capacidade tecnológica exerce no aumento da produtividade e da inserção internacional das empresas. Como a capacidade tecnológica é tão importante, nós também investigamos como elas são formadas, como elas são acumuladas em nível das empresas. Por isso, examinamos os vários processos e mecanismos pelos quais as empresas adquirem e assimilam conhecimento e transformam em sua capacidade tecnológica e realizam ou não atividades inovadoras e, por sua vez, podem impactar o aumento ou não de produtividade. Vale dizer que inovação nessa pesquisa foi estudada numa perspectiva ampla, que vai desde a imitação criativa até o mais avançado P&D, ou Pesquisa em Desenvolvimento. Nós realizamos essa pesquisa com foco em 5 indústrias especialmente importantes para a economia brasileira, como, por exemplo, a indústria sucroenergética, de celulose e papel, a indústria de mineração, de petróleo e gás e siderurgia. O método que nós usamos, um método bastante interessante, porque desde o início da pesquisa começamos a envolver os principais stakeholders das indústrias. Por isso, convidamos presidentes de empresas, diretores, gestores, professores universitários, pesquisadores, representantes de governo federal, de agências de fomento e conversamos muito com eles para compreender as principais demandas, questões prementes e problemas da indústria. Fazendo isso, nós conectamos a pesquisa com as principais dificuldades da indústria e tornamos a nossa pesquisa ainda mais relevante para a indústria e para a economia, aumentando assim o seu impacto. Os resultados que essa pesquisa nos mostra é que há uma enorme variabilidade entre as indústrias, entre as empresas, em termos de acumulação de capacidade tecnológica e seu impacto na produtividade, e mais do que isso, nós fomos um nível além para identificar enorme variabilidade dentro das empresas em termos de áreas tecnológicas específicas. Por isso, nossa pesquisa é bastante original nesse ponto. Nós também encontramos o que explica essa diferença, por isso examinamos os diferentes meios, mecanismos que as empresas usam, como elas usam para acumular conhecimento, como elas exercem a colaboração entre elas para obter conhecimento, ou seja, como a universidade se relaciona com a indústria, como as empresas se relacionam entre elas para interagir, obter conhecimento e ter a capacidade inovadora. A pesquisa também desmistifica a ideia
de que as indústrias relacionadas a recursos naturais ofereceriam baixa oportunidade para inovação e desenvolvimento tecnológico. Pelo contrário, encontramos que essas indústrias, como mineração, siderurgia, sucro energético, oferecem sim enorme oportunidade para inovação, realizam inovações complexas, algumas delas altamente baseadas em ciência, e têm um enorme impacto no aumento da produtividade. Portanto, essas indústrias deveriam sim receber enorme atenção na política pública, porque elas podem servir de plataforma para o desenvolvimento industrial num país que é rico em recursos naturais, como é o caso do Brasil. Para ver nosso estudo completo e detalhado, clique no link na descrição do vídeo.